Então, agora eu vou tentar brevemente aqui em uma aula discutir com vocês sobre a história do Camboja. E é um tema muito pouco debatido, analisado ainda. E eu vou tentar resumir isso em uma aula apenas. O fato é que muitas vezes nos referimos ou esgotamos a análise de Camboja com o regime do Khmer Vermelho, que certamente foi infame, suas consequências e alguns aspectos apenas de algum conjunto de templos na região de Angkor. Então, na verdade, eu vou tentar reunir o que tem antes do período do pré-Khmer, Khmer que vai ser a civilização que vai marcar do século IX ao século XIV a região ali do Sudeste Asiático, ao longo do lago Tonle Sap, que fica no médio curso do rio Mekong, né, no Sudeste Asiático. E depois eu vou passar para o período depois do período do Império Khmer, é o período do Protetorado Francês, os conflitos no contexto da Guerra Fria e a tentativa de achar alguma estabilidade política democrática nos dias de hoje. Bom, os primeiros relatos da região a gente tem vêm ao longo do curso do rio Mekong, isso inclui também o lago Tonle Sap, né, que dependendo das chuvas, você tem um inchamento desse grande lago. Engraçado, Tonle Sap significa, na verdade, o Lago Sap, né? E, na verdade esse lago ele quando ele incha, ele inunda uma área que é bastante de baixios e vai providenciar uma fertilidade excepcional para o plantio do arroz e que essa vai ser na verdade a base desses reinos que vão se fixar na região mais aí do médio curso do rio Mekong. Mas existem relatos dos primeiro, segundo século depois de Cristo, até de chineses viajantes que chegam aqui na região de Okyui, que você já tem assentamentos de comunidades sedentárias muito voltados ao cultivo do arroz e da pesca, que é referido como o reino de Funan. Isso vem, na verdade, de registros de chineses. Existem já evidências materiais de que havia assentamento de cidades aqui ao longo do baixo rio Mekong e que tinha uma excepcional fertilidade. Né? Agora, eram falantes de línguas totalmente diferentes dos chineses. Na verdade, é um conjunto de línguas que vêm mais ligados aos malaio-polinésios, austronésios, que seriam o Mão-Khmer. E nos primeiros séculos tem uma espécie de confederação de cidades aqui que se reúne. E o mais interessante, cedo começam a chegar navegadores. Isso há uma grande discussão se são comerciantes ou sacerdotes. Né? Quando eu digo sacerdotes, eu me refiro, por exemplo, pode ser brahmanes, conhecedores do sânscrito e da liturgia da religião hindu, ou seja, shivaísta ou vishnuísta. E estabelece-se aqui também nessa região contato, sendo que já lideranças elas incorporam a questão do rei divino, o Devaraja, e o rei da virtude, que seria depois atribuído ao budismo como rei Dharma. Isso já é incorporado. Então você já tem até, inclusive, já templos no período de Funan e depois de Chen, lá um pouco mais ao norte, de templos shivaístas, né, com linga, o símbolo do linga, do falo, né, ritual, como seria atribuído a Shiva. E uma classe de brahmanes, né, que já estão habituados às ideias do hinduísmo, e isso então cedo chega nessa região. Então, na verdade, essas ideias do hindus, dos brahmanes, eles se espalham em toda a região do Sudeste Asiático nos primeiros séculos depois de Cristo, muito antes da chegada das ideias do budismo que chegam depois, e você quase que não tem nenhuma presença significativa em termos políticos e ideológicos dos chineses nesse sentido. Somente depois, séculos depois, que você vai ter uma presença mais marcante da China nessa região do Mekong, tá? Ao contrário do norte da costa vietnamita, que você já tem uma presença já mais marcada aí da cultura chinesa confuciana.
Então, boa parte das fontes que a gente tem da história Quimer, isso até remete antes da ascensão do próprio Império Quimer, então no período de Chenla e Funan, vem de escavações arqueológicas materiais, né? Então isso depende muito ainda do estado das escavações, dos materiais achados, de inscrições em estelas e pedras, né? Que vão relatar os feitos que normalmente atende-se a questões de sacerdotes ou a questões dos reis, né? Pouca informação, portanto, da população em geral. Relevos nos templos, né, e com eventos militares, coroação, o cotidiano nos palácios e algumas cenas mercantis e cenas populares, né. E muito em cima de relatos e crônicas de viajantes, diplomatas e comerciantes. Então isso vai ser nossa fonte, boa parte das pesquisas aí. Bom, o fato é que você tem um estabelecimento de um reino próspero com base já marítima, comercial, projetando-se, por exemplo, e conectando-se com reinos, por exemplo, nas ilhas da Indonésia, como em Java. Né? Java já tinha uma dinastia de Sailendra, que eles eram profundamente hindus, né? Tinham já recebido a carga de influência de brahmanes, de comerciantes indianos, né? Pelos mares, e que eventualmente surge então a figura, não se sabe se é mítico ou não, de uma figura que é referida como Jayavarman II. E todos os títulos de reis do Khmer, eles vão sempre terminar em Varman, né? Varman é como uma espécie de provedor, e isso também encontra eco no sânscrito. Então a ligação com o sânscrito, com as ideias, com o hinduísmo é muito forte. E Jayavarman, ele vem, o próprio nome Jaya seria uma espécie de corruptela de Java, a ilha de Java, no qual ele dizem que ele teve ligação, não se sabe se ele foi refém ou depois ele se casou com a realeza de lá, e eventualmente ele, por volta do ano de 1800, ele vem de Java, né? Em 802 ele funda então o reino do que como uma espécie de rei deus, o Devaraja, né? Como um monarca universal, o Chakravartin, né? Como Jayavarman II, de um reino que seria o Cambodia Desa, né? Independente da ilha de Java. Então, politicamente cortando aí a ligação com Java, mas ao mesmo tempo evidenciando a ligação comercial, a vitalidade comercial que tinha em toda a região sudeste asiático. Nesse caso, o baixo rio Mekong com as ilhas do sudeste asiático. Né? Isso já era evidente no período de Qin, por exemplo, né? Que dizem fontes que era até inclusive um reino vassalo da ilha de Java. Isso de acordo com crônicas chinesas. E Jayavarman ele estabelece a sua capital em Hariharalaya, ou Roulos atualmente. Aqui é um pouco ao nordeste aqui do Tonle Sap, né? O grande Tonle Sap aqui. Né? E vai ser ele que vai promover uma série de campanhas militares, alianças e casamentos com regentes líderes locais, né? Chega a um ponto que a unificação de toda a região chega a margear o Império Chinês do Norte, chegar junto ao oceano, ao sul, né? E a oeste ele chega a margear um outro reino, que vai ser o reino dos Champa. É interessante a gente guardar esses Champas dos Chans, né? Que vão depois guerrear no século XII com os Khmers. E a oeste vai ter uma inscrição de pedra falando que chegou nos limites da terra dos cardomomos e das mangueiras. Né? Isso tudo vai ser baseado em relatos que não se sabe se é lenda ainda. Né? São inscrições que são achados, por exemplo, na região de Angkor, no norte do Tonle Sap. E tudo isso ainda é especulação, não se sabe se foi o fato não. Só que ele providenciou uma narrativa de sucessão de reis, de regentes, que são considerados os primeiros regentes Khmer.
né? E depois os sucessores de Jayavarman II vão ser conhecidos através dessas inscrições achadas, né? Então, um deles vai ser o Indravarman I, né? E o Indravarman, que reinou de 877 a 899, vai projetar ainda mais as fronteiras e pacificar o reino cambodiano de Khmer, né, da dinastia aí no período Khmer, promover construções amplas, públicas. Então isso denota já a capacidade de alimentar grande população num espaço ordenado, e a capacidade de mobilização de grande obra militar civil nesse sentido, né? E através da agricultura, do comércio com a riqueza produzida, ele começa a fazer série de projetos. E um deles vai ser a construção do templo Priako, que foi terminado por volta de 880, além de grandes obras de irrigação. Então tem aí o templo Priako, 879 880 seu término. E depois vai suceder ele o Yasovarman, em 889, que é considerado, é relatado como um grande rei e construtor. Dizem que ele era retratado como um leão, que ele rasga os inimigos com as garras da sua grandeza, né? E seus dentes eram suas políticas, seus olhos eram um Veda, né? Então a fonte da verdade, da sabedoria emana dos seus olhos, né? E perto da antiga capital Hariharalaya, que eu falei, o Yasovarman construiu uma nova cidade que vai ser a Yasodarapura. A Yasodarapura praticamente é a região de Angkor, hoje que a gente se refere, né? Porque Angkor, em Khmer, ele é cidade. Então, quando você está falando Angkor, você está falando cidade. Aí depende, tem vários Angkors, né? Angkor Wat, Angkor Thom, né? Na região de Angkor, perto de Siem Reap, né? No norte do Tonle Sap. E aí ele acha um local, uma colina, né, favorável acima do Baixio, que são planícies muito extensas naquela região. E ele funda então uma cidade que chama Yasodarapura. E com isso também, para controlar as enchentes e ter reservatório de água, são uma coisa extraordinária as obras hidráulicas desse período. Extensas represas e canais em volta que servem até de proteção nessas cidades sagradas, complexos de templos dessa região, são chamados barais. Por exemplo, ele constrói o Barai do Leste, que é um dos maiores que tem na região. Um reservatório de água que mede de 7,5 km por 1,8 km. Então é uma coisa imensa, né? E ele, por exemplo, ele inaugura um templo central na cidade, que vai ser o Phnom Penh. Não sei se eu tenho uma imagem aqui de Phnom Penh, né? Aqui tem os barais aqui em cima, né? E também um outro retrato aqui mais geral do templo de Phnom Penh. Então ele vai começar a figurar como um grande rei. Inclusive ele começa a estabelecer uma espécie de padrão de rei construtor, pacificador, e o que é o bom governante, né? O que seria uma espécie de dharma nesse sentido. E depois, no início do século X, você tem um período de desunião, né? O Jayavarman IV, quando ele ascende eventualmente, ele estabelece uma outra capital para fugir das confusões, das divisões da corte, em Kokher, que fica a 100 km a nordeste da região de Angkor, né? E Kokher ele começa a promover outras construções, e depois dele vai ser o Rajendra-Varman II, vai novamente voltar à capital de Yasodarapura, né? E com o Rajendra, ele vai retomar os esquemas de construção com série de templos na área de Angkor, incluindo o Prirup e outros, né, como algum que fica no meio da represa de Barai Leste,
feito em 953, além de outros grandes templos feitos, até inclusive de cunho budista. Então é interessante, porque aí já começa a denotar que não somente estão aí presentes até no meio da família real, os hindus, como também já tem uma influência grande, vindos possivelmente do Sri Lanka ou da costa birmanesa próxima, vindos já monges budistas, né? Então aí você tem já uma nova leva de influência cultural a ser assimilada, cara, tá? Não é uma coisa assim não trabalhada no sentido deles. E eventualmente em 950 você tem uma série de guerras que é tratado com os Champas, o reino de Champa, que seria os Chans, né, que morariam lá. Seria a primeira guerra, né, aí junto com a região central vietnamita atual, onde tinha o reino de Champa. E o sucessor do Rajendra vai ser o Jayavarman V, que vai reinar aí no final do século X. E ele estabelece como um novo rei. Boa parte do seu reino já é considerado já pacífico, próspero, tem um florescimento cultural. Estabelece uma capital perto de Yasodharapura, que vai ser Jayanagari, onde há relatos de grande contratação de artistas, estudiosos, filósofos na corte de Jayavarman V. Do seu período, os templos, um dos mais bonitos vai ser o Banteay Shrey, né? Talvez um dos mais bonitos, né? Que ele faz em homenagem a um mestre, professor da sua esposa, né? Tanto que vulgarmente é referido como o templo das mulheres, né? Nesse sentido. Uma das obras-primas, portanto, da arquitetura Khmer. E também o Tal Keo, né? O primeiro templo de Angkor totalmente construído a partir do arenito, que está aqui retratado para vocês. E depois uma década, não uma década, você tem um período de conflitos. O Jayavarman morre, o quinto. Você tem uma violenta disputa por sucessão, até eventualmente o Suryavarman I, ele vai ganhar um trono disputando com um rival seu durante vários anos. E o governo de Suryavarman ele vai ser marcado por tentativas dos seus oponentes de derrubar ele, e por várias campanhas militares. Nas regiões ocidentais, o reino Khmer vai expandir até Lopburi, na Tailândia. Então vai muito além, chegando ali no rio Chao Phraya. No sul ele vai até o istmo de Kra, né, bem ao sul da Tailândia, já quase chegando ali hoje na atual Malásia, né, na Península Malaya. E é construído o Barai Ocidental durante seu período, né, que é ainda maior do que o Barai do Leste. Você tem 8 km por 2,2 km, é um reservatório gigantesco. E entre 900, agora, no quadro geral, antes de ir para o grande reinado de Suryavarman II, você tem um quadro, então, de impressionante quantidade de obras sendo trabalhadas. Na verdade, a gente tem que voltar aqui a Suryavarman II, que vai ser o auge, que ele vai comissionar muito dessas obras também. E aqui você tem um relevo em Angkor Wat dele governando, uma figura maior, né, claro, sendo servido por seus súditos, né, e você reparem já o uso das pessoas para ventilação, né, como um sinal do status, e também dos guarda-sóis cerimoniais, né, que eram exclusivos aí para a família real, dependendo da cor e da decoração. O período, vamos voltar aqui antes. O período de Suryavarman, né, então a gente está praticamente lidando aí com um período no século XI. Você teve um período de lutas, né, disputas por poder no meio Khmer, né? O Suryavarman, que ascende em 1113, ele começa a se consolidar como uma liderança única, né? Ele prevalece sobre os rivais. Inclusive tem uma inscrição desse período que compara ele diz um feito dele, que ele
é, pula para cima do elefante de um dos seus rivais, porque eram os comandantes, os líderes tinham esse privilégio de estar andando nos elefantes de guerra. Ele pula e mata, e a agilidade dele foi comparado com o mítico pássaro que é o Garuda, né? O Garuda, que é o considerado associado ao meio de transporte do rei, o rei hindu Vishnu, né? E Suryavarman, depois com isso, ele conquista outros reinos próximos, como o reino Mon de Haripunjaya, a oeste, hoje no centro da Tailândia. Mais a oeste, na fronteira com o reino de Bagan, tradicionalíssimo reino birmanês de Bagan, né? Também no sul ele avança pela Península Malaya até o reino de Grahi, que é hoje mais ou menos como a província de Nakhon Sitamarat, no sul tailandês. Várias províncias a leste em cima dos Chans, né, do reino de Champa. E para o norte chegando até aí as terras do atual Laos, né? A última inscrição que se refere a Suryavarman vai vir com uma invasão que ele planejava quase que tomar toda a região vietnamita dos Champas, né? Isso é recordado na data de 17 de outubro de 1145. E não se sabe, talvez provavelmente ele tenha morrido nessas campanhas ou expedições durante esse período, né? E aí depois dele vai ter um grande período de confusão e desunião do período Khmer, né? Você tem uma série de guerras, você tem vizinhos do reino cambodiano a leste avançando novamente com os Champas, né? Inclusive uma invasão marítima dos Champas é recordada em 1177 pelo rio Mekong até o Tonle Sap, né? E chegam esses Chans do reino Champa, chegam inclusive a saquear a capital Yasudarapura e mata o rei na época, né? Incorporando a região cambodiana como uma espécie de província de Champa. Durante esse período, então, até o período de Suryavarman II e até o seu sucessor, você tem um conjunto impressionante de obras. Eu vou botar um pequeno... Isso aqui é Angkor Wat, né? E aí eu vou botar um vídeo para vocês, brevemente. Esses são os barais, né, que rodeiam Angkor Wat. E essas torres, elas representam o mítico Monte Meru, que seria a espécie na mitologia hindu, a morada dos deuses nos Himalaias. Aqui está bem evidente Angkor Wat, né? Os montes como se fossem os Himalaias. Aqui são as nagas, são divindades serpentes que protegem os reis. Isso aqui deveria ter mais águas a rodear, que hoje está bastante seco aqui na região de Angkor, né, ao norte de Sanri. Percebam vocês que essa estrutura depois ela vai ser incorporada até com uma coroa do rei cambodiano nos séculos posteriores, né? Essa aqui é uma série de galerias que rodeia aqui a estrutura, e aqui simulando já as montanhas Himalaias sagradas do Monte Meru. Isso aqui são as devatas, né, e as dançarinas apsaras para proteger os deuses. É bem estreita essa subida, tá? Muito estreita, por isso que tem esse corrimão. Muita gente nem consegue subir, fica aqui esperando. Isso já é na corte, já mais dentro, lá dentro. Essa é a entrada, uma das entradas principais vistas lá dentro. E o trabalho do talhe na pedra, no arenito, é uma coisa extraordinária. É como se estivesse lidando com madeira. Então é uma beleza única na história, né? Novamente retratando que as devatas e as apsaras a proteger os templos. E é uma região bem baixa, percebe-se, né? Plana. Muitos turistas, né? Esse complexo de templos, ele também tinha escolas, tinha Palácio Real, você tinha um mausoléu, você também tinha praticamente uma cidade-templo. Isso aqui, Angkor, significa uma cidade-templo.
é de uma beleza indescritível. A grandiosidade é impressionante. Recomendo todos que, se puderem uma vez conseguir visitar, de preferência em baixa temporada de turistas, que tem muitos turistas, mas é muito grande lá, é muito grande. Dizem que toda a área de Angkor e além, ela é maior do que essa da região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Então você não consegue ver todos os templos rapidamente, você tem que fazer isso ao longo dos dias. Isso aqui é um dos canais do Barai, tá vendo? É imenso. Isso aqui hoje tem até crocodilos que estão ali. Isso aqui é Angkor Thom, outro complexo próximo que se fala que existem muitos elefantes, tanto se fala que é o terraço dos elefantes. A proteger novamente essa cidade murada, né? Ela foi muito mais fortificada para defender os ataques dos invasores. Novamente as devatas, a Garuda aqui representando. E Bapuon, dentro de Angkor Thom, né? Aí Bayon, que na verdade Bayon eu vou explicar, foi um templo que foi depois comissionado, e aí em Bayon você teve a tentativa de mudar o culto hinduísta, shivaísta ali para mais o culto do budismo na sua vertente mahayana. Então esses rostos aqui do Buda depois foi talhado na tentativa de tentar mudar as feições desse templo que antes era hindu. Jayavarman VII que a gente vai ver. Outros rostos aqui das figuras mahayanas, né? Esse aqui é o mais visitado, para ser pequeno, é o mais cheio de turistas. Esse aqui. Tem até monges budistas aqui já, muitos ali da região. Inclusive o culto segue muitos dos templos são inúmeros. Pequenos santuários que você observa ainda o culto vivo dessa região. Aí no caso, por ser budista, é claro que eles se concentram mais aí, porque tem os sinais do budismo aí, né? Hoje, claro, prevalece os budistas Theravada, não o Mahayana. A escala é monumental, né? Esse turista está tendo muita sorte porque quase não tem ninguém aí. Aspecto geral de Bayon dentro de Angkor Thom, né? Um aspecto muito mais verticalizado, uma das entradas de Angkor Thom, murado já, junto com canais, né? Não somente para prover água reservatório, como também fins de defesa. A figura também novamente do rosto do Buda aqui, né? Tapron, que aí é um dos mais conhecidos pela deliberada tentativa de tentar mesclar a natureza, as raízes com os templos. Isso ficou famoso em Hollywood depois. Tem um trabalho extenso agora de recuperação, porque é necessária essa manutenção. Isso era muito mais comum, até as ruínas começarem a ser restauradas no século XIX e XVIII, era comum ter essa integração. Ali foi deliberado para eles acharem mais interessante. Então, na verdade, eles deixaram isso para ficar como um aspecto curioso da relação da natureza e como é que a força da natureza ela toma de volta, né, com as raízes das árvores. Também tem muitos templos a serem restaurados ainda. É uma infinidade na região. É uma região equatorial praticamente, então as árvores são de cunho tropical, né? São enormes.
Veacan, né, que a gente viu até aí brevemente, também apresentando esse aspecto mesclado com a natureza atual. Isso atrai muitos turistas, né, pela curiosidade, até pelo que foi depois divulgado em filmes norte-americanos. É o Linga, né, símbolo da fertilidade de Shiva, onde havia derramamento de líquidos aí para favorecer a fertilidade. Panchakrai, né, na verdade um dos templos mais considerados icônicos. Existem até hoje pescadores nas regiões dos barais, né? Ao Precurub. Esses sempre tem seres míticos, a proteção, né? Seja na garuda, seja um leão, associando aí a realeza, junto com divindades femininas. Essas reservas de água, também muito associada à questão do hinduísmo, e se observa. Esse aqui, na verdade, é o Panchayashree. Esse aqui não era aquele outro, não. Esse aqui é um dos templos mais bonitos que tem lá. Que eu falei que era um professor da esposa do imperador. Esse aqui é o templo mais bonito, na minha opinião. Foi feito em homenagem ao professor mestre da esposa do rei. Bakong, que é muito famoso também. Pinobaken. É muito plano, tá vendo? Tanto que tem muitos turistas, inclusive monges Theravada, budistas Theravada, no pôr do sol. Bom, eu acho que eu tentei apresentar para vocês um pouco do que é a quantidade de templos, a beleza deles. Então foi importante a gente ver isso num vídeo, né? E aí vamos pegar no auge então das extensões do Khmer antes de Jayavarman VII. Você tem aqui então o reino surgindo em torno do lago Tonle Sap, pela excepcional fertilidade, a expulsão dos Champas, né, do reino de Champa, também estendendo-se aqui até a região hoje próximos do Laos, combatendo os birmaneses e os tailandeses aqui em Lopburi, em Chao Phraya, e descendo-se até o Istmo de Kra, a Península Malaya. Isso aqui então era o auge da dominação Khmer por volta de 1200. E depois do Suryavarman II, você tem uma série de lutas novamente pela sucessão, né? Até chegar ao reino no final do século XII, que vai ser o Jayavarman VII. E Jayavarman VII que vai ser o grande regente construtor dessa região de Angkor, né? Mesmo porque há relatos, talvez, de que o Jayavarman VII tenha sido o primeiro. Ele foi muito mais um líder militar que serviu ao príncipe anterior. Então parece que ele não teve nenhum sangue real nas suas veias, e ele, depois que ele conquista a Champa, regiões de Champa, ele volta a recuperar o comando militar e assume o título de rei em Azudarapura.
Então, em 1181 ele ascende ao poder. Ele continua indo uma guerra contra os Champas por 22 anos, até que Champa é derrotado em 1203. Né? E Jayavarman VII ele é considerado o último dos grandes reis de Angkor. Não somente com a guerra contra o Champa, como também ele é visto como um grande líder que vai ordenar uma série de construção de diques, de canais e de templos. Né? Vai ser Jayavarman VII que vai construir aquela cidade morada de Angkor Thom, que a gente viu. Ele vai construir Bayon, e aí depois, quando ele se converte ao budismo maiano, ele manda colocar aqueles rostos de Buda ou dos bodhisattvas, né? Que são figuras iluminadas do maianismo. Então, não necessariamente o Buda Shakyamuni, que a gente se refere, como também muito ligado à entidade, ao bodhisattva chamado de Lokeshvara, que normalmente é conhecido como Avalokiteshvara, a divindade suprema da caridade, da benevolência. Né? E aí essa construção, já ele convertido ao maianismo budista, ele vai se estender durante o seu período de reino, né? Até vai ter inúmeras outras figuras budistas, chama estudiosos budistas para a região. Né? E além do mais, tem relatos que ele constrói inúmeras estradas pelo reino, né? Várias casas de repouso para comerciantes, funcionários, viajantes e 102 estabelecimentos de hospital. Né? Bom, depois de Jayavarman VII, aí a sucessão fica muito mais complicada, não tem claros registros. Você tem, por exemplo, um reinado do Indravarman II, que foi morto em 1243, por rebeliões aqui da região mais a oeste do povos tailandeses, que a gente fala que eram os Thais, né? Que começam a se organizar. O reino de Sukhothai, um pouco mais ao norte, ao longo do Chao Phraya, domina o reino de Lopburi, que tinha sido a boa parte vassala dos Khmers, né? do Império de Angkor, portanto, e começa a ter uma série de embates aqui de Sukhothai. Então já é um primeiro momento de enfraquecimento das fronteiras do reino Khmer dessa época. Né? Indravarman II provavelmente vai ser sucedido pelo Jayavarman VIII, que vai reinar até mais ou menos o final do século XIII. Nesse período você tem as estátuas budistas foram destruídas, muitas foram reconvertidas ao hindu, então tem uma mudança religiosa cultural nesse sentido, né? Houve uma construção reconstrução de Angkor Wat, provavelmente para um outro rei apóstolo, né? E em 1283 você tem relatos da chegada de mongóis vindos do norte sob o general Sakato, na época já de Kublai Khan, né? no Império Chinês. E aí você tem então um gradativo declínio do reino Khmer. Né? Dizem que um dos últimos reis, no final do século XII, vai se converter ao budismo Theravada, que tinha chegado das regiões do sudeste e sul da Ásia, né? A partir do Sri Lanka em diante. E aí, as crônicas depois, no final do século XIII, vai se dar com o enviado da corte da dinastia Yuan chinesa, dos mongóis que tinham tomado o Império Chinês, que vai ser o Zhou Daguan. E o Zhou Daguan vai ser ele que vai ficar praticamente um ano ali. Ele vai descrever os costumes da corte, da sociedade da época, né? E ele descreve como é que, por exemplo, os templos, como é que eram, como é que era coberto de ouro, era ricamente decorado. Ele fala do cotidiano, dos hábitos das pessoas, né? Que a religião dominante passa a ser da Theravada, né? É o Zhou que fala isso, né? Que os monges tinham cabeças raspadas, usavam vestes amarelas, né? Como a gente até observa no Sudeste Asiático hoje. Os templos eram muito mais simples comparados com antigamente, embora alguns eram mais dourados.
Outros grupos religiosos que ele observa são brahmanes e de shivaístas, né? Ele fala que eram adoradores do Linga, né? E sobre os brahmanes de Show ele fala pouco, né? Ele fala que eram os altos funcionários, e os shivaístas eles comparavam com os taoístas, né? Que ele falava que a única imagem que eles reverenciam é um bloco de pedra análoga a um falo simbólico encontrados nas regiões interioranas chinesas. E daí em diante a gente tem um declínio e o fim do Império Khmer, né? Você tem pouquíssimos registros no final do século XIII, você não tem quase construção de nenhum grande templo, né? Os historiadores muitas vezes podem interpretar isso como uma maneira de predomínio do budismo Theravada, que não incentiva a ostentação em grandes obras, talvez, né? Você também tem a ascensão do reino do Ayutthaya, que tinha suplantado o Sukhothai em 1350, e vem desse reino tailandês que começa a vir então uma série de agressões em Angkor em 1431 em diante. E aí em 1431 em diante, Angkor vai submeter como vassalo do reino de Ayutthaya. Então aí você tem praticamente o fim soberano do reino do período mais do auge do período Khmer, né? Opa. Depois desse período, a gente tem depois uma série de relatos de viajantes estrangeiros que vai retratar, mesmo porque a capital ela se desloca do norte do Lago Tonle Sap para o sul, né? Hoje próximos da capital atual cambodjana, que vai ser Phnom Penh. E aí você tem relatos de uma nova dinastia que vai tentar preservar aquela herança Khmer, mas eles são muito submetidos a reinos dos tailandeses ou dos vietnamitas depois, que vai vir mais a leste. E essa cidade, nova capital, seria de Long Vec, né? Então isso aí vai entrar num outro período já mais declinante da história cambodjana. Agora, isso não significa que Angkor, aquela região de Angkor, foi abandonada. Na verdade, ele ainda permanece um centro, um coração cultural do reino Khmer, que tinha, claro, entrado num outro contexto dinástico. E esses reis, como por exemplo o rei de Angchan, por exemplo, já no período meados do século XVI, ele inclusive manda restaurar muitas coisas em Angkor, com cenas do Ramayana, por exemplo, né? E também tem outros reis depois do Angchan, eles também estão presentes. Há relatos, inclusive, de que existem lideranças, reis que querem o trono cambodjano no norte, na região ali mais em torno do que era Yasodharapura, né, Angkor, e outros mais aí na região de Long Vec, ao sul, perto de hoje, que é o Phnom Penh. Então você tem uma dualidade e que enfraquece muito o reino cambodjano, que fica mais à mercê ali dos tailandeses no período de Ayutthaya. Então é um período já bastante de declínio. Eu tenho um retrato aqui de um holandês, Jacobus van der Schuyler, de 1749, já da cidade de Lovec. Então aí você entra no período quase que o reino cambodjano, você tem até aqui à direita um retrato, um mapa português feito no século XVII, praticamente já como uma fronteira, um vassalo do reino tailandês, que aí, aqui nesse caso, já está no século XVII, os portugueses chamam de reino de Sião, tá? E eles permanecem nesse jogo entre os avanços de Sião, que tomam inclusive as províncias de Badabang, por exemplo, aqui bem no região leste cambodjana com a Tailândia, tem inclusive regiões de templos. Eles argumentam que tem aí o controle da região de Angkor, inclusive. Ora, vietnamitas que vêm aqui e também dominam partes aqui, principalmente na região mais baixa do rio Mekong e o sul do Camboja. Então ele fica entre esses dois reinos que combatem entre si. São várias guerras entre os siameses, os tailandeses da época, contra os vietnamitas. E chegamos aí lá em meados do século XIX com os franceses estabelecendo aqui uma posse na região do baixo rio Mekong, que vai ser a região do Conchichina.
que eles chamam. E aí o rei cambodiano ele vê uma oportunidade de pedir proteção para tentar se fortalecer diante dos siameses, dos tailandeses, portanto, para pegar as províncias mais orientais. E então o reino cambodiano pede e vira o protetorado francês a partir de 1863. Então o reino cambodiano faz parte do que os franceses estavam começando a dominar a região mais aqui ao sul do Vietnã, que eles vão chamar da Indochina francesa. Então aí entra já num outro contexto do imperialismo europeu em meados do século XIX. E aí vai continuar como protetorado, como parte da Indochina francesa, até mais ou menos aí a Segunda Guerra Mundial. Né? E depois, claro, com a Segunda Guerra Mundial você tem a entrada dos japoneses, ocupam durante alguns anos, inclusive negociam com o regime considerado neutro ou aliado dos japoneses, que vai ser o general Pibun na Tailândia, na Segunda Guerra Mundial. Né? E depois do final da guerra, a França está destroçada, ela tenta manter o que ela considera vital na Indochina francesa, mas em 1953 ela não consegue manter, né? Ela é derrotada na Batalha de Dien Bien Phu, lá no Vietnã com Laos, e ela se retira dessa região toda. E o Camboja, então, ele conquista sua autonomia diante da França em novembro de 53. E aí volta a figura dos reis do cambodianos. Né? Aí, no caso, aí vai ser um dos sucessores de Norodom, que vai ser o Sihanouk, o jovem Sihanouk aí, que vai fazer um trabalho muito bem feito de propaganda da cultura Khmer, né? E eventualmente em 55 ele abdica de ser o príncipe, né? Em favor do seu pai, que ainda estava vivo, e ele permanece como rei. O rei, na verdade, ele vira como uma espécie de uma figura simbólica de Estado diante do efetivo líder, chefe de governo, que vai ser o primeiro-ministro, né? Então você tem todo um remanejado sistema político parlamentar no Camboja. E depois que o pai dele morre em 1960, o Sihanouk ele torna-se primeiro-ministro e chefe de Estado novamente. Né? Aí já está em uma nova fase aí, retratado. Agora, nos anos 60, o Camboja vai sofrer uma série de agressões, mesmo porque acontece a longa guerra do Vietnã, né? do primeiro dos franceses que tentam manter a dominação da Indochina francesa, e isso depois eles se retiram, e depois os americanos, preocupados com a propagação dos aliados aí, comunistas, eles combatem o Viet Minh, que tem muita popularidade no norte do Vietnã. E essa guerra vai se estender nos anos 60, e muitos ligados ao Viet Minh, né, os vietnamitas comunistas, né, eles usam a fronteira com o Camboja para montar suas bases. Né? E aí, eventualmente, você tem, então, uma série de agressões dos Estados Unidos, um bombardeio dessas bases rurais no interior do cambodiano, na fronteira com o Vietnã, que dava acesso melhor à parte norte do Vietnã para a região sul, onde a dominação aliada aos americanos era muito mais forte, né? E esses rebeldes vietnamitas do sul que combatiam esses aliados americanos, que eram os Vietcongs, eles estavam muito instalados na região do interior cambodiano. Né? Então aí o Sihanouk, na verdade, ele tinha adotado uma política de estrita neutralidade. Isso vai irritar os dirigentes americanos. Então eles começam a bombardear essas bases sem qualquer autorização do governo cambodiano, passando por cima de qualquer negociação. E eventualmente, em 1970, o Sihanouk ele está no exterior, né, na China, e ele pede exílio porque é dado um golpe por um dos seus generais, que era pró-americano, que era o Lon Nol. Então aí há um envolvimento novamente dos esforços de guerra dos americanos contra o Viet Minh na guerra do Vietnã, né? E as consequências dos bombardeios, da brutalidade, das agressões americanas por anos vai provocar uma geração de cambodianos muito endurecidos, né, que enfrentaram a fome, o bombardeio, né, e muitos deles começam a se aliar a ideias não somente ligadas ao Viet Minh no norte do Vietnã,
como também ideias mais radicais do maoísmo, né? E aí, eventualmente, com a saída, a derrota dos americanos do sul do Vietnã em 75, de Saigon, você tem então o preenchimento de um vácuo dessas guerrilhas de esquerda, que eram liderados por um professor na época, que depois ficou conhecido como Pol Pot. E esse regime, depois, o Sihanouk do exílio chama de Khmer Rouge, né, o Khmer Vermelho. E o Khmer Vermelho ele começa vindos do interior, essa geração de jovens embrutecidos, né? Eles vão com força para cima das cidades, porque eles acham que todos aqueles que ficaram nas cidades tinham algum envolvimento com o regime pró-americano e que eram suspeitos. Então eles deveriam ser enviados para o interior, trabalhar no interior, né? Uma espécie de ano zero a ser planejado para reerguer a economia e o Estado renascido num período novo do Khmer, no Camboja. E vai se dar isso de 1975 a 79. E é um regime que é universalmente condenado, né? Você tem praticamente 3 milhões de mortos, muitos decorrentes de fome, tá? Então você tem praticamente um terço, um quarto da população cambodiana chegando a morrer durante esse período, né? Então foi um desastre. E aí depois, claro, isso depois eles tinham um certo apoio de alguns dirigentes chineses, né? Mas não tinha apoio dos vietnamitas, que tinham conquistado aí toda a extensão do Vietnã na guerra contra os americanos e seus aliados. E mesmo porque o regime vietnamita, embora de orientação marxista local, ele tinha discordâncias muito sérias com o regime chinês. Então eles não eram do mesmo lado nesse sentido. E depois, quando há a morte de Mao Tse-tung e um repensar de toda a política chinesa sobre o Deng Xiaoping de maneira muito mais pragmática, você tem a retirada do apoio do que Mao estendia ao Khmer Vermelho, a queda do regime do Khmer Vermelho, com a entrada de tropas vietnamitas, né, já de orientação marxista, do Viet Minh. E aí você tem a expulsão do regime Khmer Vermelho para o interior, que vai permanecer durante décadas. E durante esse período você tem 60, 70 mil minas terrestres ainda que estão no interior do Camboja, diante dessa guerra civil, que vai se dar dos anos 60 e 70, não somente decorrente do Khmer Vermelho, mas também com o envolvimento americano, né? Os efeitos bombardeio químico americano em cima das florestas cambodianas, isso até hoje também está evidente. Mas o fato é que aí em 79 você tem o regime vietnamita, eles vêm da fronteira, derrubam o Khmer Vermelho e instalam um regime aliado a eles, que vai ser a chamada República Popular da Kampucheia, que vai perdurar praticamente aí 10 anos. E é claro, aí estamos no contexto final da Guerra Fria, né? Os americanos acusam que isso é um estado satélite do Vietnã, mas também temos que entender também qual foi o efeito devastador que os americanos fizeram sobre o Vietnã e a região durante a Guerra do Vietnã, né? Então, isso só vai ter fim com o fim das negociações em Paris, que começam em 1989. Né? Vai ser assinado um tratado em outubro de 91. As Nações Unidas vão supervisionar as primeiras eleições no Camboja, né, multipartidárias. Você tem um cessar-fogo entre aqueles alinhados ao Vietnã e aqueles que eram do Khmer Vermelho, né? É uma política ampla de lidar com os refugiados e desarmamento. Você hoje tem, como eu falei para vocês, o problema da desativação de minas terrestres, que a sola está presente no interior cambodiano. E depois, até já no contexto da pós-Guerra Fria, você tem a ascensão de um líder que hoje praticamente tomou o cenário político cambodiano. Na verdade, você tem até a volta do filho de Sihanouk, que ele é considerado rei, mas ele é apenas uma figura decorativa como chefe de Estado, simbólico aí do Camboja. Mas o primeiro-ministro que se instala, e ele começa depois a perseguir os oposicionistas, vai ser o Hun Sen. Em 97 tem um golpe de Estado e ele torna ilegal todos os oposicionistas. Hun Sen até hoje mantém um comando político do Camboja, sem acusações de corrupção, de perseguições, né? Você tem aí o apoio com ligações estratégicas, econômicas com a China, muito forte o investimento chinês no Camboja hoje.
E também o apoio do Vladimir Putin, os russos também com o Hun Sen. Então não estamos falando num período democrático do Camboja hoje, tá? Mas você teve aí uma herança acumulada de anos e décadas de guerra, de miséria e de fome que vai brutalizar, traumatizar uma geração de cambodianos, né? Então tudo isso ainda ecoa nos dias de hoje. Hoje agora está nos anos 90, no início do século XXI, melhor dizendo, o Camboja ele se torna membro da comunidade dos países do Sudeste Asiático, ASEAN. Então foi um grande passo para buscar se integrar novamente no período pós-ditatorial, do período do Khmer Vermelho e do regime ligado aos vietnamitas. Mas ainda temos problemas muito sérios com questões ditatoriais desse senhor Hun Sen, né? Então a liberdade de imprensa ainda é uma coisa complicada, os militares têm muita voz ainda no governo cambodiano, as acusações de corrupção, como eu falei para vocês, é enorme, né? Os oposicionistas no exterior acusam abertamente esses limites democráticos. E assim se encontra o Camboja hoje. Mas aí eu acho que é esse que é o retrato que eu queria mostrar para vocês no geral. Como é que o Camboja, desde os primeiros relatos de Funan Chemla, estabelecendo-se no Império Khmer, o seu declínio quando vira uma região vassala dos tailandeses, ora dos vietnamitas, o protetorado francês no período da Indochina francesa, a ascensão de um regime brevemente autônomo sob Sihanouk, a guerra do Vietnã que vai minar toda a capacidade autônoma do Camboja, e aí depois aí as negociações de paz pós a Guerra Fria. Tá bom? Obrigado aí pela atenção.